Quando você volta da seleção, independentemente do que aconteceu lá, tu volta pro profissional e tu encontra um time. Cara, Porra. o ano de 1987, eu passei muito tempo na seleção brasileira. De juniores, daí o Mundial, e daí depois a Sub-23, que era o torneio de Toulon. Uhum. Então passei tempo. Quando eu vim, voltei, o Renato já estava no Flamengo, né, desde... E o Sérgio Araújo, o Renato estava no Flamengo. Daí eu sentava no banco, só que daí se machucava o Zico, se machucava o Bebeto, se machucava O Renato. o Renato. Eu peguei até o Marquinhos, ponta esquerda, que era do Vasco, quando eu cheguei no Flamengo também. Sim. Então se machucava, eu treinava bem e vim da seleção, que eles me botavam meio coringa, Sim, entendi. sabe, Entendi. no Flamengo. Tanto é que eu disputei a final de 88, o Campeonato Carioca, que o Zico machucou, eu joguei com a 10 nas finais. E enfim, eu fui pegando corpo, pegando força. O pessoal gostava naquele tempo, quando o Flamengo, os mais velhos ajudavam muito, né? Por causa da dificuldade e tal, né? E o Flamengo tinha uma carência, porque o Flamengo foi campeão mundial em 83 e só foi ser campeão carioca em 86. Aí em 87 pegou o gostinho de ganhar o brasileiro. E daí em 88, 89 nós perdemos as finais, né? Pra Vasco e pra Botafogo depois. E daí eu já estava titular. Venderam o Renato, só que contrataram o Sérgio Araújo. Aí veio o Tele Santana, gostava do meu futebol e foi me ensinando, me ajudando. Eu passei a ser titular, né? Daí só abriu as portas. Quando foi o ano que o Tele teve aqui? 89. 89. Não, em 89, pô, o time era bom pra caramba também, cara. Nós perdemos o Campeonato Carioca ganho. Não era pra ter nem ir pras finais. Nós demos o segundo turno pro Botafogo. Nós tivemos a infelicidade de estar ganhando o próprio Botafogo de 3-1, até eu tinha feito um gol. E daí o Gonçalves teve a infelicidade de dar uma bola de cabeça pro Zé goleiro, né? Ele deu por cima. Fez o gol contra? Fez o gol. Caramba, o Gonçalves não foi contra. Ele deu por cima, daí o Zé. Daí o cara fez. Eu nem me lembro a jogada, acho que foi uma zolinha. E daí, logo em seguida, o Vitor fez o gol de 3-3. Perdemos ali, porque senão nós matava eles e não tinham chance. Entendi. Né? E depois também, ganhando uma do Vasco, deixamos o Vasco empatar. Consequentemente também. E perdemos lá em Itaperuna de 3-1 pro Itaperuna. Nós tava 6-7, eu não lembro quantos pontos na frente do Botafogo. Em 4, 5 jogos para terminar. Sim. O segundo turno ia ser campeão direto. Nós demos pro Botafogo de mão beijada. E daí veio a final, que deu aquela falta do Maurício no Leonardo. Foi falta? Foi falta. Cara, hoje era expulsão, né? Não digo expulsão, mas era bem forte a falta, na hora né? do gol? Aquele Aquele empurrão, né? E só que antigamente você sabe como é que era, complicado, né? Antigamente era complicado. Não tinha essa não, pô. Não tinha VAR. Era 2 bandeiras e o juiz. Nesse jogo. Tu tava nesse jogo? Tava nesse jogo. E eu fui porque Você se lembra do Eugênio Onça? Lembro. Então, o Eugênio Onça é lá de Vilar dos Teles. E aí ele me conhecia e falou assim, pô, levar pro jogo pra final. Aí eu fui no Maracanã, na tribuna. E eu sentei em frente à esposa do Zico, que ela tava com os filhos, sentou eu e o Onça. Na frente, porque ali na tribuna era tudo misturado, né? Assim, você tinha as torcidas, era tudo misturado. Cara, o Onça, talvez as pessoas não conheçam, né? Era um cara que era grande pra cacete, gordo, né? Barbudo, bigodudo. Barbudo, falava grosso, cara. O Onça infernizou 4 caras que estavam na frente aqui com a camisa do Botafogo o jogo inteiro. Infernizou. Ele gritava no ouvido dos caras. No finalzinho. Acho que foi o Vitor que fez o 3-3. Então. Não, foi no gol do... no gol do Maurício na final. Gol do Maurício na final. Faz o gol. Maluco, os 4 viraram pro Onça e infernizaram. Só que o Onça não aguentou, porrada comeu. E eu no meio ali. Apanhou junto. Porra, respeitado lá dos Teles. Apanhou junto. Porra, Vilar dos Teles. 4 contra 2, já me O Onça era bom de porrada pra caralho, porque ele era muito grande. Ele dava uma abraçada, dificilmente o cara ficava em pé. Pô, brincadeira. Eu tenho uma passagem, quando eu voltei do Japão, eu fui pro Corinthians, daí eu dei um azar, cara, que no treinamento no Corinthians, deu uma torção no meu joelho, de menisco. Não foi muito forte, mas deu.
E daí o campeonato ia começar, foi na sexta, no coletivo, e no domingo começava o campeonato. E daí eu infiltrei e tal, mas não conseguia render. E eu não conseguia jogar, e eu fui pro Corinthians pra jogar, e daí eu não conseguia, e até tu explicar, né, não tem... E eu fui indo meio nas costas e tal, daí meio, né, até que 3 meses de contrato não deu mais certo, eu tive que rescindir e operar meu joelho, que daí eu fui pro Fluminense depois e voltei pro Japão. Mas nessa do Corinthians, eu fui passar de carro e a torcida me xingava, tinha um cara, o dobro do Onça. Ele deu um pesaço na BMW, entortou, a porta entrou, o pé dele entrou aqui junto comigo. Ele batia no vidro, que o carro tremia. Eu falei, vai explodir isso aí. E eu não conseguia arrancar, porque tava cheio de gente na frente, né? Aquele dia pra mim, eu falei, chega de Corinthians. Pô, não, eu tava falando do time de 87, cara. Porque a galera não entende. Quem não ouve e não se liga nos jogadores não realiza. Porque, cara, todo mundo, ó, Jorginho, Edinho, Leandro e Leonardo, todo mundo da seleção. Zé Carlos também é de seleção. Ailton, Andradezinho, Zico, Bebeto e Renato Gaúcho. Não era esse time? Era esse time. Aí a Caralho, reserva maluco. era eu, Flávio, Enágio, Guto, Zé Sim. Carlos 2, Zé Carlos II. tinha o Aldair. Isso Nossa, nem me fala. Nossa. Era um... Não, assim, era uma seleção absurda, cara. E do time titular, acho que todo mundo foi pra seleção brasileira. Cantarelli. Tinha o Cantarelli no gol. Pô, o time de 89 também era... Você falou do Gonçalves, tá aqui, ó. Leandro Silva, Gonçalves, Baiano, Rogério, Leonardo, não é isso? O Gonçalves, ele saiu do Flamengo e foi pro Botafogo porque tinha muito zagueiro. Mas ele era... Nossa, tanto é que ele teve uma carreira brilhante depois, né? Sim, não. Lascou nós lá no dia lá. Nesse dia. Mas... Não, é verdade, um time muito, muito legal. Então foi por isso... Cara, e tu falou do São Paulo, tu pegou um São Paulo pré-campeão mundial, né? Pô, um São Paulo no 90... Isso, que tava se preparando pra ganhar o Brasileiro de 91 e ser campeão em 92. Ele perdeu o Brasileiro de 90 com o gol do Tupanzinho, do Corinthians, né? Sim. E daí eu voltei pro Flamengo, que eu te falei, né? Que o Zinho machucou, depois eu fui vendido pro Grêmio e depois Japão. O São Paulo, pra mim, na minha época de futebol, né? Porque eu passei pelo Flamengo, eu passei pelo São Paulo, pelo Grêmio, pelo Fluminense, pelo Corinthians aqui no Brasil. Estrutura, o São Paulo era uma beleza. Naquele tempo, não pode comer macarrão. No São Paulo podia almoçar o espaguete lá, o macarrão, no dia de jogo mesmo. Mas por que não podia comer macarrão? Não sei, tinha essas noias aí, tinha que só tomar caldinho de feijão Antes do jogo? antes do jogo. E ficava com fome, não? Cara, enchia a barriga de arroz, né, com feijão. Pô, caramba. Porque tu pegou esse pré-São Paulo já com o Antônio Carlos, Cafu. Peguei o Antônio Carlos, peguei o Cafu, treinei com o Cafu lá, o Tele, que o Cafu, pensa num cara, que treinava esse tal de Cafu. E o Tele falava assim, Cafu, não é assim. E eu ficava lá cabeceando as bolas aí, mais os meninos lá. Pra ele pro Cafu cruzando. O Tele me fez um bom jogador. É mesmo, cara? Ele que me fez, perguntar isso. como ele Tele. fez o Cafu, um bom jogador. Como? Me explica um pouco de como ele fez. Jogador. Quem me completou depois como atleta foi o Zico no Japão, né? Mas quem me lapidou, porque antes eu comecei no Flamengo com o professor Carlinhos, mas eu fiquei só 1 ano na base, 1 ano e pouco já fui profissional. E no profissional tu fica ali meio barro, meio tijolo, sabe como é que é, né? Ainda mais se você não joga direto. né? Aí descia pra jogar e tudo, daí tu já se acha, né, e tal. Apesar que eu tinha força e tinha vontade, né? Eu sempre fui um cara esforçado. Mas de alguém te pegar mesmo, ó, faz assim, olha aqui. Foi com o Tele. É mesmo, e fundamento. Pô, batesse na bola errada, meu Deus do Os céu. caras falam que ele pegava muito no pé por causa do fundamento. Domínio, passe. Domínio e passe. Foi o melhor treinador que você trabalhou? Melhor. O Tele Santana foi o melhor. O meu filho, o Igor, ele jogou no Flamengo também, ele fala que, pai, o professor, o Luxemburgo, ele foi o melhor. Só que na minha época, é porque eu vim com o Tele, né? Sim. E nessa parte foi o Tele. Agora, o que vestiário, o Valdir Espinosa. Aí depois que veio também o Luxemburgo, né? Porque ele ganhou tudo. São grandes treinadores. Sim. Não, pô, e o Espinosa, tu falou uma parada de maneira. Porque tu falou de vestiário, aquele cara que consegue gerir as pessoas bem, né? Que consegue lidar com todo mundo da forma legal. Esse era o Espinosa pra você.